Fala galera, boa noite, professor Vitor aqui. Vamos falar um pouquinho mais de matemática e hoje aula de grandezas proporcionais. Pessoal, primeiro, o que é uma grandeza proporcional? O que é algo proporcional? Quando a gente fala que isso é proporcional àquilo, a gente sempre estabelece o que? Um grau de comparação, certo? E aqui também não é diferente. Então, a grandeza proporcional, para ela existir, a gente tem que sempre partir de um princípio que quando existe relação entre as coisas, está escrito coisas aqui, tá pessoal? Eu acho que a luz está pegando, mas está escrito coisas. Então, pessoal, se houver qualquer relação entre dois objetos, duas variáveis ou dois conceitos, eles são proporcionais, tá? A gente fala que eles têm uma relação entre eles, então eles têm uma proporção. Vamos lá. Pessoal, um conceito muito simples. Como que a gente verifica se duas coisas são proporcionais ou elas têm uma relação? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Valor do Uber com a distância percorrida. Pessoal, vocês concordam comigo que se o valor do Uber for muito grande, quer dizer que a distância que eu percorri foi muito grande? É nítido isso? Quanto maior a distância, maior o valor do Uber? Exatamente. Elas têm relação? Tem relação quanto que eu pago por quanto que eu rodo com Uber? Tem. Então eles são proporcionais. De que forma eles são proporcionais? Se um aumenta, o outro também aumenta. Então se um aumenta, o outro também aumenta. Certo, pessoal? Então eles têm uma relação entre eles. A relação é sempre cresce ou diminui. Quanto menor a distância, menor o valor do Uber. Certo? Ok. Vamos para o segundo. Pessoal, camisa e cadeira. Tem relação camisa com cadeira? Tem relação camisa com cadeira? Não, não tem relação nesse caso. Então, esse é um caso onde não existe relação. Não existe relação, tá? Esse caso não tem relação. Pelo menos eu não conheço nenhuma relação entre camisa e cadeira, certo? Vamos no segundo. Corrida e cansaço. Pessoal, eu posso estabelecer que quanto mais eu corro, quanto maior a minha corrida, maior o meu cansaço? Posso. Isso é real, certo? Quanto mais eu corro, quanto maior a quilometragem da minha corrida, mais eu fico cansado. Certo? Ninguém é Superman, então quanto maior a corrida, maior o cansaço. Quanto menor a corrida, também menor o cansaço. Show? Então vamos lá. Quanto maior a corrida, maior o meu cansaço. Então são grandezas também de ou cresce ou diminui. Elas têm um nome, a gente vai abordar isso depois. Vamos aqui, segunda parte. Trabalho e dinheiro. Opa, bom, né? Dinheiro todo mundo gosta. Trabalho e dinheiro. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro. Faz sentido? Faz sentido. Mesma coisa, relação de cresce. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro. Beleza? Pessoal, vamos aqui pro 5. Desconto e valor. Prestem muita atenção nesse caso em específico. Quanto maior o desconto que eu tenho num produto, menor é o valor do meu produto. Opa, tá diferente. Não é mais uma relação de cresce. Quanto maior o desconto do meu produto, quanto mais eu tenho de desconto, menor é o valor do que eu estou pagando. Então, esse é uma relação de quê? De mais e menos, certo? Ou menos mais, sempre opostos. Se o desconto é muito pequenininho, o valor aumenta. Então, se esse abaixa, esse aumenta. Se esse aumenta, esse abaixa. Beleza? Vamos para o de baixo. Academia e peso. Quanto mais academia eu faço, menor o meu peso, certo?
menos gordinho a gente fica. Então, quanto mais academia eu faço, quanto mais eu treino, menor é o meu peso. Beleza, pessoal? Show? Exatamente. Então, quanto mais, menos. Pessoal, vamos lá. Qual que é o nome desse tipo de proporcionalidade? Eles têm um nome. Quando as grandezas elas acompanham uma com a outra, elas têm um nome, que elas são grandezas, vamos colocar aqui embaixo as duas, são grandezas diretamente proporcionais. Proporcionais. Olha lá. Grandezas diretamente proporcionais, elas são relacionadas de forma direta. Quanto mais eu tenho uma grandeza, mais eu tenho a outra. Quanto menos eu tenho uma grandeza, menos eu tenho a outra grandeza também. Ou grandeza ou conceito, tá? Uma relação qualquer, tá? Essas são as diretamente proporcionais. E as outras que não acompanham com o mesmo comportamento? Elas são grandezas, elas não são inversas, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Então, essas são as nossas duas grandezas, diretamente e inversamente. Beleza? Pessoal, vamos dar um break, voltar com pelo menos 2 exercícios? Show? Vamos lá. Pessoal, vamos então para os exercícios aqui. 2 exercícios de grandeza. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá. 2 kg de carne custam 50 reais. Qual é o valor de 5 kg de carne? Vamos de novo? 2 kg de carne custam 50 reais, certo? 2 kg de carne. 5 kg de carne vai custar mais que 50 reais? Vamos pensar. Se eu aumentar o quilo de carne, eu vou pagar mais? Sim, certo? Quanto mais carne eu compro, mais dinheiro eu gasto. Então, se mais e mais, os dois têm o mesmo comportamento, isso é diretamente proporcional. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, tá? É que é uma grandeza diretamente proporcional. E agora, vamos fazer o cálculo. Então, vamos lá. Se 2 kg de carne me custam 50 reais, quanto que eu vou pagar em 5 kg de carne? 5 kg de carne. Pessoal, isso aqui é uma regra de 3. Como que a gente resolve a regra de 3? Isso aqui eu não sei quanto que é, né? Eu vou chamar de x, tá? E a gente faz uma multiplicação em cruz, certo? Esse cara multiplica esse cara aqui e esse cara multiplica esse cara aqui. Vamos lá. X vezes 2 vai ficar 2x mesmo, tá? 2x igual a 5 vezes 50. 5 vezes 50. Vamos melhorar? Vamos melhorar aqui então, ó. Vamos continuar 2x aqui. 5 vezes 50? 5 vezes 5 é 25, né? Com 0, 250. Beleza? Então, ficou 2x igual a 250. Como é que a gente isola o x? A gente passa o 2 dividindo. Certo, pessoal? Quanto vai ficar? Vamos lá. Esse x vai ser 125. O que? Vamos pensar na unidade. Se 2 quilos custam 50 reais, 5 quilos custam 125 reais.
sempre unidade, pessoal. Na matemática e na física a gente não pode esquecer a unidade. Então são R$ 125. 125 reais. Aqui, ó. Matamos o problema. Beleza? Pessoal, até um pouco óbvio, né? Ó, 2 quilos custam R$ 50, então 1 quilo custa R$ 25, certo? Se 1 quilo é R$ 25, 25 vezes 5, 125, certo? Bateu. Vamos pro segundo? Vamos lá. Mesma coisa, a gente tem que analisar primeiro se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Um carro percorre 200 km em 2 horas. Beleza? Quanto ele percorrerá em 8 horas? Quanto mais ele percorre, ele gasta mais horas, certo? Ou seja, quanto mais horas dirigindo, mais quilômetro ele percorre. Então, mais e mais, uma relação onde soma mais e mais, é uma relação diretamente proporcional. Beleza? Entendido? Então vamos lá. Se o carro percorre 200 km em 2 horas, em 8 horas ele vai percorrer mais ainda, certo? Mais horas, mais quilometragem. Então isso é uma grandeza também diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Pessoal, vamos fazer o cálculo? Regra de 3. Regra de 3, a gente vai usar a regra de 3 para exercícios diretamente proporcionais. Show? Beleza, vamos lá. Então a gente vai fazer aqui, ó. Se 200 quilômetros ele percorre em 2 horas, quanto ele vai conseguir percorrer em 8 horas? Beleza? Armei a regra de 3, x eu não sei quanto que é, 2 horas ele percorre 200, em 8 horas, não sei. A gente coloca sempre um x. A gente vai multiplicar esse cara em cruz, multiplicar esse cara em cruz, tá bom? 2 vezes x vai ficar 2x mesmo, vai ficar 8 vezes 200. Pessoal, 8 vezes 200, como é que a gente faz essa conta aqui meio de cabeça, tá? Quanto que é 8 vezes 2? 16, né? Com mais 2 zeros, 1.600. Beleza? Então aqui ó, vai ser 2x é igual a 1.600. Vamos isolar o x? 1.600 dividido por 2. Ficou fácil, né, pessoal? Então, o x é 800. 800 o quê? 800 quilômetros. Em 2 horas ele anda 200 quilômetros, em 8 horas ele anda x quilômetros. Quilômetro embaixo de quilômetro, quilo em cima de quilo, real em cima de real, hora em cima de hora. Então ele vai rodar 800 quilômetros. Pessoal, não podemos esquecer de forma alguma as unidades. Beleza? Mais 2 exemplinhos, fechamos. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar aqui com o nosso exercício. Vamos para esse aqui. Olha que legal esse exercício. Vamos lá. Um carro a 100 km por hora faz um trajeto em 2 horas. Um trajeto definido específico em 2 horas, andando a 100 por hora. Quantas horas esse carro leva para realizar o mesmo trajeto a 50 por hora? Pessoal, vamos pontuar o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Ele andando a 100 km por hora, ele leva 2 horas, tá? A 50 km por hora, ele está mais devagar. Ele vai ficar mais rápido? Ele vai ficar mais lento. Ou seja, olha que legal. Aqui é uma relação de menos mais. Quanto menor a velocidade, maior o tempo que ele vai levar. Vamos falar que aqui é o x, né, pessoal? Faz sentido, não faz?
Se 100 km por hora, em 2 horas eu faço um trajeto. Se eu diminuir, se eu ficar mais lento, se eu frear o carro em 50 por hora, andando 50 por hora, eu vou demorar mais tempo para fazer esse mesmo trajeto. Certo? Como é que a gente faz essa conta? Regra de 3? Diferente. Pessoal, qual que é o macete de grandezas inversamente proporcionais? Aqui todo mundo percebeu que é inverso, certo? Menos mais, tá? Inverso, pessoal, não precisa ser mais menos ou menos mais, eles têm que ser diferentes. A diretamente proporcionais, elas têm que ser iguais, não necessariamente serem mais, ou mais ou menos, tá? Mas tem que ser iguais. Na inversa, eles têm que ser diferentes, beleza? Como que a gente calcula, então, a inversa? A regra de 3, a gente aprendeu que você cruza os valores. Aqui você não cruza. Esse é o macete. Vamos ver? Então aqui, ó. Não vamos cruzar. Vamos multiplicar reta por reta. Então vai ficar aqui, ó. 100 vezes 2 igual a 50 vezes x. Beleza? Vamos devagarzinho aqui, então. Aqui dá 200, né? 2 vezes 100, 200, né? Vamos então aqui, ó. 200 igual a 50 vezes x. Vamos passar esse 50 dividindo? X vai ser 200 sobre 50. Olha como é que é fácil fazer essa conta, pessoal. 1 zero corta com 1 zero, vai ficar 20 sobre 5. Dá igual a 4, certo? Então, ó, x é igual a 4, embaixo de hora é sempre horas. Pessoal, faz sentido o valor que eu achei? Faz. Se eu diminuo a metade da velocidade, eu levo o dobro do tempo. Beleza? Show! Vamos para o exercício 4, então. Vamos lá. Esse, pessoal, vamos tentar entender se ele está inverso ou diretamente proporcional. 2 pessoas fazem um muro em 10 dias. 2 pessoas constroem um muro em 10 dias. E 5 pessoas. E 5 pessoas. Ó, eu acho que vocês não estão enxergando aqui. É 2, tá? Aqui é 2. 2 pessoas. Onde eu grifei aqui embaixo, tá? A luz está bem em cima. 2 pessoas, tá? 2 pessoas fazem um muro em 10 dias. E 5 pessoas? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, fica mais rápido o trabalho, certo? Vamos olhar? Então aqui, ó. 2 pessoas, vou colocar 2P, tá? Elas fazem um muro em 10 dias. E 5 pessoas? Em quantos dias? Não sei. Isso aqui é diretamente ou inversamente? Quanto mais pessoas, menor o número de dias. Sim ou não? Certo? Mais pessoas trabalham, menos tempo eu levo para subir o muro. Todo mundo entendeu que ele é inverso? Como é que a gente calcula? A gente cruza a regra de 3? Negativo. A gente só multiplica na linha. Então a gente vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Então a gente vai ficar 2 vezes 10. Só estou multiplicando o número, tá, pessoal? Não estou colocando 2p vezes 10 não, tá? Não estou multiplicando, estou colocando só o número, sem a unidade, tá? Esse p não é variável, é só a unidade de pessoas, tá bom? Então, 2 vezes 10 é igual a 5 vezes x. 5 vezes x. 2 vezes 10 dá 20. E 5 vezes x. X é igual a 5, está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ficou fácil. X é igual a 4 o quê? Dias. Dias embaixo dos dias. Pessoal, faz sentido? Faz, né? Ou seja, quanto mais pessoas, menos dias eu levo para construir o muro. Pessoal, essa foi a aula de grandezas proporcionais, tá?
Tomara que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, a gente está com as nossas aulas online também com os plantões, de exatas às segundas-feiras, às 18 horas. Todo mundo é muito solícito do que vocês precisarem e qualquer coisa precisa entrar em contato. Meu nome é Vitor Falcão, me encontrem no Facebook ou na internet, onde vocês quiserem me encontrar. Beleza? Tomara que vocês tenham gostado. É isso aí, valeu, falou!